Bem, dando sequência aos nossos estudos e reflexões do dia de hoje, da manhã e da tarde, vamos refletir agora sobre o tema Há muitas moradas na casa de meu Pai. Este assunto é vasto. Nós podemos ter uma interpretação física da questão e uma interpretação metafísica, uma interpretação extrafísica. Há muitas moradas físicas, algumas mais materiais que outras, mundos físicos, mundos espirituais, como também moradas mentais, casas mentais. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o pensamento divino. Como nos fala André Luiz, o universo é a expressão do pensamento divino. Em Deus existimos, em Deus nos movemos. Existem muitas moradas mentais, casas mentais. E as nossas moradas físicas, os nossos lugares, são determinados pelo nosso psiquismo, pela nossa evolução espiritual. O Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Evangelho de João, que tem sido muito citado pelo presidente eleito do Brasil, cita muito o Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus considera: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Interessante. Pois me vou para vos preparar o lugar. Este trecho sempre nos intrigou muito. Que lugar? Que lugar Jesus estaria indo para nos preparar? Os Espíritos nos têm dito que, após nos ter preparado a casa terrestre, Jesus também cuidou e está cuidando de nos preparar a morada espiritual. Não nos esqueçamos de que, antigamente, o mundo espiritual, os homens consideravam que os espíritos, após a morte, haveriam de habitar o interior da terra. O rei Saul, inclusive, quando vai consultar a pitonisa de Endor, solicita a ela que fizesse subir o espírito de Samuel. Interessante. Ele não solicita a pitonisa, a médium, a sensitiva de Endor, que lhe fizesse descer o espírito de Samuel, ou que lhe fizesse baixar o espírito de Samuel, mas sim que lhe fizesse subir
o espírito de Samuel, nos dando assim a ideia de que a nossa morada extrafísica, então, não estaria assim ainda tão preparada. Não nos esqueçamos de que André Luiz nos revela em Nosso Lar, que a cidade de Nosso Lar, que pode ser considerada a capital espiritual do Brasil, a cidade de Nosso Lar foi fundada por distintos portugueses desencarnados no século XVI. Ou seja, enquanto os portugueses colonizavam o Brasil por terra, os portugueses que iam desencarnando no Brasil iam colonizando os céus do Brasil, ou seja, colonizando o espaço espiritual do Brasil, que até então era apenas e tão somente habitado por silvícolas, habitado por selvagens. O que nos leva a deduzir que um dos fundadores da cidade de Nosso Lar foi o padre Manuel da Nóbrega, como também o padre José de Anchieta, o nosso Emanuel, considerado o primeiro escritor do Brasil, o padre Manuel da Nóbrega, afirmando através de Neio Lúcio, numa obra editada pelo Vinha de Luz, que era preciso criar espírito para o gigante. O gigante é o Brasil, pelas suas dimensões continentais, mas um país ainda evidentemente sem espírito, sem cultura, dono de uma cultura importada. Tão somente de algum tempo para cá, o povo brasileiro vem desenvolvendo uma cultura própria, inclusive uma cultura espiritual. Uma cultura espiritual interessante. O Brasil sempre importou santos. Talvez o primeiro santo que o Brasil esteja exportando para o mundo seja a figura de Chico Xavier, uma figura genuinamente brasileira. A casa do Pai é a criação. E, evidentemente, nós não habitamos apenas este universo, nós estamos aqui aparelhados para contemplar o universo físico. Mas hoje a própria ciência está nos mostrando que o visível nasce do invisível. Existe a chamada matéria escura ou oscura. Essa matéria é que sustentaria o nosso universo físico. Há uma parábola muito interessante de um sábio, de um yogi indiano, com um aprendiz que era descrente, era cético. Ele pede ao aprendiz que fosse buscar um figo. O aprendiz vai até a figueira e traz um figo. Então o yogi disse a ele: parta esse figo ao meio. Ele divide. O que você está vendo? Sementes, Senhor. Divide uma semente ao meio. O que você está vendo? Nada, Senhor. Pois o nada que você diz não está vendo, não está enxergando ou enxergando, é que sustenta a figueira, é que dá vida à figueira. O essencial é invisível para os olhos. Escreveria Saint-Exupéry: só se vê bem quando se vê com o coração. Então, nós temos na casa do Pai o universo extrafísico.
Esse universo extrafísico é que é o esqueleto. É o mundo das ideias defendido por Platão. Por Platão, que foi a reencarnação de Allan Kardec, segundo Chico Xavier. Chico Xavier nos dizia em Uberaba que Kardec havia sido a reencarnação de Platão, discípulo de Sócrates. Não é à toa que Kardec coloca Sócrates e Platão nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo precursores do cristianismo. Viveram aproximadamente 4 séculos antes de Jesus. E a técnica adotada por Kardec para conversar com os espíritos é a mesma empregada por Sócrates, a chamada maiêutica, a do diálogo, perguntas e respostas. No livro A Gênese, Allan Kardec nos diz que o espírito nasce no mundo espiritual. Ele não nasce na terra. O espírito nasce no mundo espiritual. A mônada nasce no mundo espiritual, se desenvolve no mundo espiritual. No universo físico, vejamos bem, nós estamos falando em êxodo, em exílio, para onde vamos, para que sistema, para que galáxia, para que universo. No universo físico, quantas estrelas? Somente na Via Láctea, de 200 a 400 bilhões de estrelas, de sóis. Somente na Via Láctea, de 200 a 400 bilhões. Alguns mais modestos falam em 100 bilhões. No universo, segundo a ciência, nós temos 10 sextilhões de estrelas, de sóis, no universo físico. Quanto espaço para habitar? O espírito pode ser exilado muitas e muitas vezes, não é por falta de morada que ele deixará de ser exilado. Cada estrela com pelo menos um planeta ao redor. A ciência nos diz, cada estrela com pelo menos um planeta ao redor. Observemos os neurônios, as células do cérebro, constituídas por núcleo e citoplasma, dendritos e axônio, são perto de 90 bilhões. Então vejamos bem, nós temos no nosso cérebro tantos neurônios quantas estrelas. E há um livro muito interessante, talvez os nossos irmãos ainda não conheçam este livro, de edição limitada, que foi escrito por um jornalista que militava em Uberaba. Não tenho certeza se ele nasceu em Uberaba, Tarsis Bastos, nós o conhecemos pessoalmente, um livro intitulado Chico Xavier e o Plantador de Cebolas. Interessante. Este rapaz, repórter, cético, visitou Chico Xavier há muitos anos atrás. Fez uma entrevista com Chico Xavier na casa dele. Perguntou sobre os mais variados assuntos. Quando a entrevista terminou, Chico o acompanhou até o portão, como era o seu hábito. Ele acompanhava as pessoas até o portão de sua casa. Era uma noite muito bonita, muito estrelada, e Chico o acompanhou até o portão de sua casa. Ao se despedir do jovem repórter cético, Chico disse a ele assim: "Você não acreditou em nada que eu disse, não é?" Ele respondeu assim: "Não, Chico, eu não acreditei, eu não consegui acreditar."
Aí Chico disse assim: olha para o céu, olha para o alto. Ele olhou para o céu estava lindo, estrelado, como os céus no Brasil. A Via Láctea, o Cruzeiro do Sul, lindo, esplendendo. O Chico disse a ele: conte as estrelas. Aí o repórter disse: Chico, mas é impossível, como eu vou contar as estrelas? Aí o Chico colocou o indicador na testa dele e disse assim: pois o infinito que você vê lá existe aqui. O infinito que está lá está dentro de sua cabeça. Aí o repórter, insistindo numa conversa final, disse assim: Chico, mas como é que nós não vemos o mundo espiritual? Como os espíritos nos veem e nós não conseguimos vê-los? Aí Chico disse assim: pegue uma cebola, parta uma cebola ao meio, o que você enxerga? O rapaz disse: eu vejo camadas concêntricas. Pois então, meu filho, nós existimos apenas, vivemos numa das camadas da cebola. Existem outras humanidades vivendo na outra camada, e na outra, e na outra. Os que estão acima podem nos perceber, é da lei. Mas nós que estamos aqui, não conseguimos ter essa percepção. Há muitas moradas na casa do Pai, disse Chico Xavier. Aí o rapaz disse assim: Chico, quer dizer que então tem muitas cebolas na casa do Pai? Aí Chico respondeu: meu filho, Deus é um plantador de cebolas. Por isso o título do livro, Chico Xavier e o Plantador de Cebolas. E nas páginas do livro, o jovem repórter cético, acaba pedindo para Chico Xavier não apenas o Prêmio Nobel da Paz, mas pedindo também o Prêmio Nobel de Física, porque naquele momento ali no portão de sua casa, Chico deu uma aula para ele de física, mostrando que Deus é também um grande plantador de cebolas. Chico disse a ele assim: os que estão na dimensão superior podem nos ver. Aí o rapaz começou a entender: quer dizer, Chico, que nós vamos subindo pelas camadas da cebola, e quando chegarmos lá em cima? Aí o Chico disse assim: você quer escolher? Quando você chegar lá em cima, você pode escolher. Quando você chegar na última camada da cebola, você vai deixar esta cebola e vai se transferir para uma outra cebola, porque todas as esferas têm as suas dimensões espirituais. Nós, os espíritas, eu costumo dizer isto muito lá no Brasil, quando falamos nas diversas casas espíritas, nós falamos assim: escuta, os espíritas acham que só tem mundo espiritual aqui no Brasil, que não existe mundo espiritual ao redor da Terra. Engraçado, o doutor Inácio fala assim: meu filho, isso é complexo de inferioridade. Ele diz assim: olha, os espíritas brasileiros são tão complexados, e os brasileiros não são donos de nada, pelo menos no mundo espiritual eles querem ser donos. E ele tem razão, porque como será o mundo espiritual dos muçulmanos? Como será o mundo espiritual dos indianos? Como será o mundo espiritual aqui na Europa, dos diversos países? Como é o
o mundo espiritual aqui em Portugal? Como é a esfera espiritual? André Luiz estuda este assunto no livro Evolução em Dois Mundos. Este físico japonês, Michio Kaku, é interessante o nome dele, né? Michio Kaku, em seu livro Hiperespaço, até Caco é com U, viu, gente? Como está na capa do livro e não com O, como o rapaz digitou aqui para nós. Olha o que esse físico, é um dos maiores físicos da atualidade, escreveu neste seu livro intitulado Hiperespaço. Porque é interessante, a física na atualidade, ela está se tornando mais espiritualista do que a própria religião. A física está se tornando mais espiritualista que a própria religião, porque infelizmente a religião parou no espaço e no tempo. A única doutrina de tríplice aspecto que é progressista, que é evolutiva, é a doutrina espírita. Começou com Allan Kardec, deu a primeira palavra, Kardec deu a primeira, mas não dará a última. Em Espiritismo não existe última palavra. A nossa doutrina é evolucionista. Daí nós termos na obra mediúnica de Chico Xavier a atualização, o desdobramento da codificação. A obra mediúnica de Chico Xavier pega o Espiritismo no século XIX, traz o Espiritismo para o século XX e projeta o Espiritismo para o século XXI. Vocês não se espantem não, porque italiano fala muito com as mãos, viu? Eu tenho algumas gotas do sangue. Mas olha o que Michio Kaku diz aqui. No entanto, eles estavam falando lá sobre a destruição da Terra, de ser possível da Terra, da vida na Terra ser destruída pelos artefatos atômicos, como disse aqui o Geraldinho, que é capaz de destruir a Terra 80 vezes, quando basta destruir uma só, né? Para que destruir 80, não é? E Michio Kaku estava dizendo, mas como é que vai ser isto? As conjecturas dos físicos, ele disse assim, no entanto, há uma fuga possível. Há uma fuga possível. Se todo o espaço-tempo está desabando num cataclisma abrasador, então a única maneira de escapar do Big Crunch é deixar o espaço e tempo, a fuga via hiperespaço. Então, se isso acontecer com o espaço físico, segundo ele, há uma possibilidade, é deixar o espaço-tempo. É o nosso espaço-tempo e viver num outro espaço-tempo. Os espíritos estão vivendo num outro espaço-tempo. Nosso lar é uma cidade do mundo espiritual, do universo espiritual. Então, é possível essa fuga via hiperespaço. Isso é uma admissão dos físicos, de um físico da envergadura de Michio Kaku, é a admissão da existência do mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, isso nós gostaríamos de dizer, de 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos nos trouxe a revelação do mundo espiritual. Olha, isso não é pouco, isto é muito. A revelação do mundo espiritual. Porque até então, antes da publicação de O Livro dos Espíritos, a vida além da morte era uma grande incógnita, um grande ponto de interrogação. As principais religiões da humanidade, as maiores religiões da humanidade, pouco falavam a respeito da vida além da morte,
Afinal, quem somos? Afinal, quem somos? Onde é que nós obteríamos, poderíamos obter respostas? O que é o Espírito? Como é que ele vive? O que é que ele faz? Como é que ele sobrevive? Para onde ele vai? Porque são questões pertinentes, como escreveu Leon Denis. Hoje já não basta crer, quer-se saber. Já não basta crer, nenhuma criança aceita mais uma fé imposta. A criança já nasce, antes de falar papai e mamãe, ela nasce assim, por quê? Antes de falar papai e mamãe, as duas palavrinhas que a criança fala, por quê? Isso assim, meu filho, mas por quê? Por quê? É por quê? Esse porquê antigamente dava fogueira, né? Dava inquisição, dava morte. Hoje todo mundo pergunta por quê, e a religião está calada. Não é? Porque as religiões não evoluíram, infelizmente não evoluíram, elas faliram. Infelizmente elas faliram. Elas podem ter sustentado a crença e podem ter sido importantes numa determinada época, mas de um tempo para cá, com o avanço da ciência, as religiões pararam. Allan Kardec nos trouxe a revelação do mundo espiritual. Olha, é a dimensão espiritual. Veio com Allan Kardec. A dimensão... Não, os espíritos vivem no mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos é o mundo normal primitivo. É o mundo das ideias de Platão. O mundo dos espíritos é causa, o mundo material é efeito. Este mundo é ilusório, como afirma o budismo. Este mundo é ilusório, o mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos. Mas Allan Kardec não teve muito tempo. Se nós formos refletir bem, Allan Kardec fez o que fez em apenas 15 anos. Foi de 1854, quando ele começou a estudar o fenômeno das mesas girantes, até o ano de 1869, quando desencarnou. E como nos dizia Chico Xavier, que Kardec, para ter feito o que fez em apenas 15 anos, ele deve ter trabalhado muito. E, de fato, quem lê a biografia de Allan Kardec percebe que a doutrina foi a obra de sua vida, como ele próprio dizia, é a obra de minha vida. Mas ele não teve tempo de nos informar mais a respeito. Então vem os espíritas, alguns, vamos dizer assim, conservadores, fundamentalistas, dizem assim, isso não está em Kardec. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se o espiritismo estiver todo, inteiro, só em Kardec, é pouco, eu quero mais. É pouco, é muito, mas é pouco. Porque se nós formos falar, o espiritismo está só em Kardec, não, nós podemos dizer que os princípios fundamentais, insuperáveis, inamovíveis, estão na obra kardeciana. Os princípios, mas são princípios que carecem de desenvolvimento. Nós não podemos dizer que a reencarnação esteja toda em Kardec. Quando vem lá, por exemplo, André Luiz nos explicar o mecanismo da reencarnação no livro Missionários da Luz, nós não podemos dizer que a mediunidade esteja toda no livro dos médiuns, quando nos vem lá André Luiz com o livro nos domínios da mediunidade, quando nos vem André Luiz com mecanismos da mediunidade. Nós não podemos dizer que a lei de causa e efeito, que a fatalidade, que Kardec tenha explicado tudo, que os espíritos tenham esgotado o assunto. Afinal, Jesus nos disse que o Consolador haveria de ficar eternamente conosco. O Espírito da Verdade
haveria de ficar eternamente conosco. Para que uma verdade fique eternamente conosco, ela há de acompanhar as luzes do entendimento, as luzes da razão. E é por isso que nós tivemos aí, não é, a obra mediúnica, a obra extraordinária de Chico Xavier, complementando, atualizando, desdobrando a codificação kardeciana. Allan Kardec nos revelou a existência do mundo espiritual, mas foi André Luiz que nos revelou a existência de cidades no mundo espiritual. Cidades no mundo espiritual. Alguns espíritas dizem assim: é tudo fruto da mente. Isso tudo é fruto do pensamento. O que na Terra não é fruto do pensamento? O que sobre a Terra não é fruto do pensamento humano? Tudo é fruto do pensamento humano, da concepção, mas é tudo fruto do trabalho. Agora, o que não é fruto do pensamento na Terra? Diz, não, mas esse mundo espiritual é uma coisa imaginária. Alguns espíritas dizem assim: não, isso não existe. O que André Luiz fala, isso aí não existe. Eu já li coisas absurdas, as mais absurdas. Uma vez eu li assim, alguém dizendo que André Luiz era o espírito obsessor de Chico Xavier. Eu cheguei até a ler isto. Eu falei: gente, mas como tem gente doida neste mundo. E o pior é que anda por aí fazendo palestras. Anda por aí a fazer palestras. Assim, gente, como tem pessoas perturbadas neste mundo. Quando alguém vem me falar de Chico Xavier, assim com espírito de crítica, a primeira coisa que eu peço à pessoa é o currículo dela. Você está falando da obra de Chico Xavier? Me mostra o seu currículo. Qual que é o seu currículo? Porque você, para falar de Chico Xavier, você tem que ter um currículo, no mínimo, igual ao dele, né? Se você não tiver, olha, cala a boca, olha, cala a boca, Magda. Cala a boca, fulano. Não continua. Não caia no ridículo. Não caia no ridículo, não é? Então, nós tivemos aqui, por exemplo, Chico Xavier, André Luiz, e outra coisa, tem muita gente que eu já li isso também. Fala assim: olha, a obra de André Luiz é a obra de um espírito que teve no umbral quase 9 anos. Como é que eu vou dar crédito à obra de um espírito que teve no umbral 9 anos? Só, meu filho, se André Luiz teve no umbral 9 anos, você prepara, tá? Porque você se prepare, porque é de 90 anos para cima. Não, é cada coisa, cada tolice que tem no meio espírita, que é de circo. E é gente que fala em congresso, fala não sei mais aonde, assim, olha, você se prepara. Uma vez eu li uma crítica, alguém falando assim: a obra de Emmanuel é a obra de um padre jesuíta. É tanta coisa que esses espíritos das trevas arranjam para desmerecer a obra mediúnica de Chico Xavier e a vida de Chico Xavier. É tanta loucura que eu vou dizer a vocês. A gente fica assim, eu fico bestificado com isso, mas não fico calado, não. Eu não fico calado. Então, a obra mediúnica de Chico Xavier, ela é espantosa, porque, vejamos bem, como é interessante. Nas obras de André Luiz nos traz notícias das camadas da cebola. As 7 esferas da Terra, as 7 dimensões. Uma vez eu ouvi Chico Xavier falar assim: ó, meu filho, nós não temos só um perispírito, não. Nós não temos só um perispírito, não. Nós temos
7 corpos. E ele falou mais, ele falou assim: o único livro da literatura espírita que eu já li, que tem isso, que eu encontrei alguma coisa, foi o livro Romance de uma Rainha de Rochester. Nos 2 volumes, só ali Rochester fala a respeito dos 7 corpos espirituais. O que é o corpo físico? É só um perispírito. Corpo físico é corpo do espírito. O corpo físico é perispírito. A gente fala assim: meu corpo. É o seu perispírito, meu filho. Chico Xavier, no livro Cidade do Além, ele conversando com Egorina Cunha, sobrinha de Eurípides, uma senhora de uma ilibada moral, acima de toda e qualquer suspeita, que dedicou a vida à causa da doutrina, lá de Sacramento, ele explicando para Egorina: ó Egorina, quando o espírito vem reencarnar na Terra, ele deixa no mundo espiritual o seu perispírito grosseiro, ele vem com um perispírito sutil para reencarnar, ou seja, ele larga um cadáver do outro lado. E ele falou assim: olha, é como a cobra que troca de casca, despoja da casca. Cobra não faz isso, não troca de casca, não é? A gente é cobra quase, né? De ruindade, né? Então vejamos, André Luiz nos traz notícias dessas esferas espirituais. Abismo é uma dimensão subcrostal, já falamos aqui na primeira parte. Trevas, onde estava Gregório no livro Libertação. No livro Libertação. A crosta terrestre, que é a terra, nós estamos aqui vivendo. O umbral, onde estava André Luiz. Interessante, né? Eu sempre gosto de fazer essa citação. Tem espírita que fala assim: eu quando desencarnar, eu quero ir para nosso lar. Para o umbral eu não vou. Eu falo assim: meu filho, não tem jeito. Não tem jeito. Como é que você não vai para o umbral? Nosso lar é uma cidade umbralina. Quem não achava que é, fique sabendo que é. Nosso lar é uma cidade umbralina. Só que fica no umbral fino. Em trocados e miúdos, aqui na Terra não temos países do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo. Não temos países do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo. No sistema solar nós não temos planetas mais perto do Sol, mais longe do Sol, etc. Planetas habitáveis, planetas não habitáveis, tal. Mundo espiritual. O umbral é a mesma coisa. O umbral grosso é aqui, ó. O umbral grosso é a nossa volta. Eu perguntei um dia ao doutor Inácio, onde é que começa o umbral? Onde é que começa o mundo espiritual? Ele falou assim: da ponta do seu nariz em diante. Esse vazio aqui não é vazio, é mundo espiritual. Esse vazio aqui, ó. Nós temos mais mundo espiritual aqui dentro do que material. Olha aqui. Tem muito mais espaço aqui para espírito do que para gente encarnada. Então tem o umbral e tem aquela região superior onde estava a mãe de André Luiz. Vocês se lembram? Leram o Nosso Lar? Ou não leram? Ou sabem só de ouvir falar? Quem é que já leu o Nosso Lar? Levanta a mão. Mais gente precisa ler, senão nós vamos botar de castigo depois da palestra. Viu? Olha aqui, você lê Nosso Lar. Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre Nosso Lar no Brasil, num centro espírita lá. Eu falei a respeito de tráfico de carne em Nosso Lar. Quando eu terminei, veio um senhor falar comigo. O senhor veio, o senhor de 70 anos. Senhor Bacelli, pois não, senhor. O senhor falou de tráfico de alimentos em Nosso Lar? Onde é que o senhor leu isto? Eu falei, está no Nosso Lar.
O senhor poderia me mostrar? Porque meu livro não tem isso. Eu sou meu filho, só se roubaram o capítulo, só se é outra edição. Não, porque eu sou espírita há 50 anos. Eu sou espírita. Oh, senhor é espírita? Pois é, está lá em nosso lar que tem tráfico de alimentos. Lá em nosso lar tem tráfico de alimentos. Pois é, eu sou espírita há 50 anos. O seu livro está aí? Está aqui, ó. Nesse capítulo aqui, alimentação lá do nosso lar. Eu não estou inventando nada, não, senhor. Eu fiquei com medo de me bater. Eu não estou inventando nada, não, senhor. Está aqui. Então, a mãe de André Luiz, numa esfera superior, ela desce para encontrar ele, tem que materializar. Ele sobe para encontrar ela, tem que largar o perispírito em nosso lar. É assim que as coisas se processam. E depois ainda temos uma outra esfera, a do amor fraterno universal, que a gente não faz nem ideia. E temos a 7ª camada da cebola. 7, o número 7 é cabalístico, mas ao mesmo tempo não é, né? O número 7, 7 corpos, 7 esferas, diretrizes do planeta, a esfera crística. Isso sem levar em consideração, olha o que André Luiz faz com a gente. André Luiz nos leva a fazer uma viagem no tempo. Quando André Luiz escreve Nosso Lar, ele nos leva ao futuro. Nos leva ao futuro, porque a desencarnação é o futuro de todos vocês, não é? Vão todos desencarnar, eu não vou. André Luiz em Nosso Lar nos leva ao futuro. Nosso lar é uma cidade futurista. É o retrato do mundo em regeneração. Nosso lar é um mundo em regeneração. O sistema político de nosso lar, o sistema econômico, não tem mendigo na rua, não tem criança desvalida, é a meritocracia que impera, é o mérito que está lá, de quem pode estar naquela condição, etc, etc. E quando ele escreve libertação, André Luiz escreve libertação, o que ele nos faz? Viajar ao passado, na cidade de Gregório, lá no tempo da Idade Média. É impressionante esses 2 livros, Nosso Lar e Libertação. Em Nosso Lar, André Luiz nos leva ao futuro. Em Libertação, ele nos leva ao passado. Então André Luiz pega a cabeça da gente e faz ping-pong com ela. Ping-pong com ela. O que Kardec não teve como fazer. Ele não teve como fazer porque a época não comportava. Era meados do século XIX, a ciência não havia ainda avançado, ainda não havia surgido Einstein. Apenas em 1905 Einstein surgiria com a sua equação extraordinária, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Energia é isso. Aí André Luiz pôde escrever matéria é luz coagulada. Ele pôde escrever. Aí nós podemos entender a matéria em seus diversos estados. Então vejamos como isto é interessante. Quando André Luiz vai visitar a mãe dele, na esfera superior, ele larga o perispírito em nosso lar. Ele se desdobra. Quando ele desce com Gúbio e Elói, a cidade estranha, ele tem que se materializar para ser percebido por aqueles espíritos. Isso nos mostra a diversidade do mundo espiritual. Então fala em exílio, fala em êxodo. Não é só para os mundos que nós vamos, não. Esses mundos que estão aí. Como diz o doutor Inácio Ferreira, olha, quando fala em êxodo, muita gente tem a impressão que vai vir uma arca de Noé aqui na terra, vai recolher os espíritos rebeldes, vai levar tudo. Gente, esse êxodo já está acontecendo. Há muito tempo, tem espírito que não reencarna mais aqui. Tem espírito que não está mais reencarnando na terra.
E tem espírito que está tendo já a sua última oportunidade na terra. Olha essa questão da limitação de filhos. Ninguém quer ter filhos mais. Quase ninguém está querendo mais ter mais do que 1, 2 filhos. As famílias antes eram 8, 9, 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Não é? Era muito filho. Hoje é 1 filho, 2 filhos. Como é que os espíritos vão reencarnar aqui? Não tem mais vaga, não. Uai, reencarnar aqui na Terra está a maior dificuldade, gente. Eu não sei o que vai ser quando a gente desencarnar para conseguir uma mãe. É verdade. É verdade. Doutor Inácio falou comigo: ó, meu filho, por enquanto, onde está nascendo muita gente é entre os muçulmanos. Porque eles estão querendo dominar o mundo pelo número. Pelo número. Lá tem vaga. É claro que não é uma coisa generalizada, porque tem muitos muçulmanos ótimos, claro, e coisa e tal. Mas a gente vê, às vezes, nas coisas lá dos extremistas, dos fundamentalistas, tudo de cartucheira na mão, de aqueles meninos de 6, 7 anos já sendo doutrinados para ser homem-bomba. O doutor Inácio fala assim: ó, lá tem vaga, você pode, lá pode reencarnar, mas... E a pessoa às vezes fala assim, né? A pessoa diz assim: ah, quando eu reencarnar na Terra, eu quero isso, quero aquilo, não vai ser mais assim, eu vou escolher. Escolher? Vai escolher coisíssima nenhuma. Vai escolher nada. Escolher mãe, escolher pai, escolher corpo. Não vai escolher nada. Se a gente puder reencarnar, vamos botar a mão para o céu. Porque senão nós vamos para outra esfera mesmo. Porque hoje aqui tem 7 bilhões e tanto, mas vai diminuir essa população. Terminando quase, aprendemos aqui que além das dimensões e subdimensões, nós temos as subdimensões. Além das dimensões, temos as subdimensões, já falamos. Umbral grosso, umbral médio, umbral considerado fino. André Luiz estava no umbral grosso quando ele desencarnou. Depois ele foi resgatado. Ele foi resgatado e foi conduzido para nosso lar, que é uma cidade que fica numa região limítrofe. É considerado umbral fino. Nesse livro Cidade no Além, de André Luiz, não é escrito em parceria com Lúcius, Chico Xavier e Igorina Cunha, não sei se os nossos irmãos conhecem este livro. Este livro aqui é um dos livros que tem sido execrado pelos teólogos espíritas, pelos doutores da lei que tem na seara espírita. Esse livro aqui é um dos livros que tem sido execrado. Esse livro aqui é de parceria com Chico Xavier. Tem a autoridade moral de Chico Xavier neste livro. E quanto à autoridade moral de Chico Xavier, convém que os adversários calem a boca. Convém que calem a boca. Contra a autoridade moral de Chico Xavier. Porque Chico Xavier sancionou a obra dos espíritos pela sua vida, 75 anos, dedicados à mediunidade. Certa vez teve um psicólogo alemão lá no Chico. Seu Chico falou através de um tradutor, cara, ele era alemão. Chico Xavier, ouviu falar do Chico Xavier? Eu vim cá para saber quantos anos o senhor está na psicografia. E o Chico escorregando, né? Olha, eu queria saber quantos anos que o senhor está psicografando. Eu disse: meu filho, tem muitos anos. E o tradutor falava em alemão. Diz que tem muitos anos que ele está nisso. Não, mas eu queria saber a data certa. Fala para ele que desde criança, desde jovem que eu estou nisso. Não, mas ele está insistindo, Chico, quer saber há quantos anos o senhor está na psicografia. Aí o psicólogo falou: fala com ele, porque eu tenho uma teoria. Quem está há mais de 20 anos nesse trabalho de escrita direta sofre de psicose maníaco-depressiva. O psicólogo alemão.
Não é por ser alemão que é sábio, porque tem alemão muito burro, não é? Aí a gente acha que tudo que é importado é bom, não é? Aí o cara falou com ele, diz que o senhor sofre de quem tem mais de 20 anos nisso, tem psicose maníaca depressiva. Pois é, então você fala para ele que eu estou nisso há mais de 50 anos. Diz que o psicólogo alemão falou assim, então eu vou ter que refazer a minha teoria. E só para encerrar, o que está lá no prefácio de André Luiz, nas colônias cidades ou colônias parques que gravitam em torno do plano físico, para domicílio transitório das inteligências desencarnadas, domicílio transitório. É natural que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente continue com as características que lhe conhecemos na crosta da terra. Significa o que diz o Dr. Inácio Ferreira: espírito é gente, espírito é pessoa, desencarnação não santifica ninguém. Nós vamos sair do corpo como estamos e vamos continuar lutando contra a nossa própria humanidade. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.